2. Nós vamos ler só um versículozinho, versículo 15. Mas, para início de conversa, a gente vive... 2 Timóteo está depois de 1 Timóteo, se você está com dificuldade de encontrar. Não? Está difícil aí? Então procura o livro que vem depois, Tito. Se achar Tito, acha Timóteo. 2 Timóteo 2, versículo 15, a gente vai deixar ali, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas vamos lá. A gente vive um tempo onde poucas pessoas têm cuidado com a sua Bíblia. Não sei se você trouxe sua Bíblia hoje. Você trouxe sua Bíblia hoje? Se alguém do teu lado aí não trouxe a Bíblia, você dá um puxãozinho leve de orelha, leve. Vamos no amor, exortar no amor. A gente vê que as pessoas fazem um descaso não só com a Bíblia em si, o livro, mas principalmente com o que está escrito na Bíblia. Não sei se você foi criado dentro da igreja e você sabe aquela musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Não sei se você sabe quantos livros tem na Bíblia. Você sabe quantos livros tem na Bíblia? Quem sabe quantos livros tem na Bíblia? Fala, não fica... Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. E no Velho Testamento? Muito bom. E como cristãos, quem está do seu lado é crente? É fundamental, do seu lado é crente? É fundamental a gente ler a Bíblia. É meio óbvio, né? Por exemplo, se eu entro na minha faculdade, eu vou ter uma aula lá de marketing. O professor vai passar um livro de quê? De marketing. E o que eu tenho que ler? Livro de marketing. Você está no seu colégio e você estuda a história. Quem já estudou história no colégio? Todo mundo. E o que você tinha que ler lá? Ficava todo mundo lendo a Guerra da França. Mas que era o livro de quê? De história. É básico isso. A gente, como cristão, tem que ler a Bíblia. E a gente vê que tem sido formada uma geração de jovens cristãos que estão mais preocupadas em cheirar a Bíblia, em comer a Bíblia, em falar coisas bonitas sobre a Bíblia, do que simplesmente obedecer, ler, estudar a palavra de Deus. Como cristãos é fundamental você vir à EVE. Fundamental. Tem outra pessoa que vai falar, gente? É fundamental você vir à EVE, porque tem cabeçudo que faz assim, olha só, vamos ser bem sinceros, vamos ver se acontece isso perto, no mundo que você conheça. O cara não vem à igreja, pouco vem à igreja, não vem à EVE, mas é um teólogo do Facebook. Mas se você botar um livro de teologia, o cara que vai querer falar, eu sei teologia, não sei o que lá. Mas não lê a Bíblia. Não sabe o que está escrito na Bíblia. A gente estava tendo uma aula essa semana, muito interessante. Você lembra aquela passagem que Paulo caiu do cavalo? Quem sabe onde está essa passagem na Bíblia? Não tem nenhuma passagem que Paulo caiu do cavalo na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo caiu ao chão. A Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo. Quê? Podia ser camelo, ele podia estar de bicicleta, igual o Lucas tem vindo para a igreja de bicicleta. Paulo podia estar de bicicleta. Por isso a gente tem a EVE 9 horas da manhã, para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia, para você conhecer o que está escrito na Bíblia, para você saber aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus escreveu há muitos anos atrás. Lá em Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, é inspirada por Deus. Não foi Paulo que um dia estava sem nada para fazer em casa, vou escrever um livro na Bíblia. Não foi assim. Foi inspirada pelo Espírito Santo. E vai ter gente que vai falar um negócio que está escrito lá em 2 Coríntios 3, 6. Mas, isso mais ou menos assim, mais aquele cara neopentecostal, assim, que gosta de usar esse argumento. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. Mas em nenhum momento Deus está falando isso para você não ler a Bíblia. Paulo estava falando isso para cara não ler a Bíblia. Paulo estava falando só daquelas pessoas que só queriam ser mestres da lei, tirar onda com os outros, mas não viviam uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E como cristãos, nós temos que conciliar isso. Orar, buscar a Deus e ler a Bíblia.
Não significa que você tem que sair daqui hoje, se matricular no primeiro curso de teologia. Não, porque talvez não seja ainda o tempo de você estudar teologia. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo mesmo fala que um dia deu um alimento mais líquido, depois deu um alimento mais sólido, porque eles não podiam suportar aquilo naquela época. Tem gente que entra na igreja com pouco tempo de cristão e já cai no livro de teologia. E o que acontece? Acaba abandonando a fé. A gente está num desafio lá no nosso curso de ler o Novo Testamento em 2 semanas, né? E talvez eu não acerte, porque eu li correndo um monte de coisa essa semana, e talvez eu não acerte aonde está, mas eu acho que é Gálatas. Que Paulo fala de umas pessoas que começaram a se achar mestres da lei, os bambambãs, os bonitões da parada, que eles fizeram? Acabaram abandonando a fé, seguindo a doutrinas de demônios. Às vezes o cara mal chega na igreja, nunca vai à EVE, nunca assiste um culto, mas quer pegar um livro de teologia e ler, quer pegar esses argumentos teológicos e discutir, quando a gente tem que aprender a conhecer as etapas. Temos que aprender a ler a Bíblia. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Só uma pessoa levantou a mão. Por que você não faz assim? Pega esse mês de março, hoje é dia 21 de março, não é? Até o dia 21 de abril eu tenho que ler o Novo Testamento todo. Quem vai topar esse desafio aí? Luciano, mas quem vai topar esse desafio? Breno, mas quem? Não, você tem que ler até dia 30, Abner. A gente tem que ler até dia 30. Mas faz esse desafio, sabe por quê? Vamos parar para pensar. A gente pega tempo nosso para ver o jogo. Amanhã eu vou ver o jogo do Botafogo à tarde. É um tempo que eu não vou estar lendo a Bíblia, óbvio. Mas a gente pega um tempo para a gente ficar no Facebook, a gente pega um tempo para ir no cinema, a gente pega um tempo para namorar, a gente pega um tempo para ver filme. Mas a gente não separa um tempo. Você já reparou que a gente não separa um tempo para ler a Bíblia? Essa semana eu estou vendo assim, caramba, quanto tempo eu perdi que eu podia estar lendo a Bíblia, eu estava fazendo outra coisa. Abrir mão mesmo de fazer alguma coisa e falar assim, não, eu vou ler a Bíblia. Abrir mão de ficar, às vezes, fazendo nada, descansando, dormindo, e você acordar e ler a Bíblia. E olha, tem sido maravilhoso para mim começar a ler a Bíblia todo dia, ler vários capítulos e mergulhar na palavra, pegar e começar a marcar a Bíblia, assim, igual Bíblia de crente mesmo. Tem gente que tem a Bíblia há 3 anos, a Bíblia novinha ainda, que nem as folhas estão soltas, está tudo grudado ainda. Não tem, não? E tem gente que tem a Bíblia toda acabada, porque nem sabe onde é que está a Bíblia. Cadê essa Bíblia? Nem sei onde é que a minha Bíblia está. A gente acha a Bíblia aí, a gente acha a Bíblia do Davi, né? Davi Queiroz, a gente acha a Bíblia dele aqui. Aí, cara, sua Bíblia está aqui. Deixei lá. Brincadeira. A gente tem que conhecer e ler a Bíblia. Se você é um novo convertido, você está buscando crescer na sua fé agora, há pouco tempo, cara, lê a Bíblia. Lê os evangelhos, lê o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, lê as cartas de Paulo, lê a Bíblia. A gente tem que aprender a ler a Bíblia. A gente tem que mergulhar na palavra. A gente lê muito pouco a Bíblia. Eu perguntei quem lê a Bíblia toda. Quem já leu o Novo Testamento todo? Ou o Velho Testamento todo? Quem já leu um livro da Bíblia todo? Não vale Filemon. Eu lembro que há muito tempo atrás, lembra, né, Vé, quem tinha que ler um livro da Bíblia, e Vitinho chegou aqui que leu Filemon. Filemon não é nem uma página da Bíblia. Ninguém tinha lido a Bíblia. Não, eu li Filemon. Mas olha só o que 2 Timóteo 2,15 diz. Paulo instruindo Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor que estava começando o seu ministério, Paulo estava instruindo ele. Então olha só o que Paulo está falando para ele. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Imagina um misto de aflições, um misto de sentimentos que Timóteo podia estar sentindo naquela época, começando a igreja dele, começando o seu ministério. E Paulo fala isso para ele. Aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E eu fico preso nessa palavra que eu acho muito interessante, de aprovado. Quando você começa um curso, você faz no propósito de quê? De ser aprovado. Você pega uma matéria na faculdade e você estuda muito, você passa a noite lendo, ou não. Você fica estudando muito para que no final dessa matéria você seja o quê? Aprovado.
E aí vamos parar assim no nosso relacionamento com Deus. A gente canta uma música muito bonita, não estou falando que essa música é do capeta, nada disso. Mas uma música que diz assim: usa-me, Senhor, usa-me. Como é que é o resto da música? Como... Ficou alto som pra caramba, né? Vamos cantar aqui. Espírito. Aí ele fala assim: eu quero ser usado, Senhor, da maneira que te agrada. Mas vamos parar para pensar. Se isso tem sido sincero diante de Deus, você falar assim: Deus, olha só, eu estou aqui hoje, dia 21 de março, são 8h11, e eu quero ser usado da maneira que te agrada. Sabe aquilo tudo que eu pensei para mim? Eu, João Marcos, aqueles sonhos que eu tive, aqueles desejos que eu tive, sabe? Joga aquilo tudo fora para ser daquilo que o Senhor quer. É difícil a gente fazer isso. É difícil. Às vezes a gente está com o coração disposto a servir no reino de Deus da maneira que a gente quer. Quantas vezes já aconteceu com você e comigo? Ah, a gente vai ter que fazer diferente. Ah, não, eu quero fazer desse jeito. Não, tem que fazer diferente. Eu quero fazer desse jeito. Ah, então não vou fazer mais, porque você queria fazer daquele seu jeito. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. A gente fala para Deus, muitas das vezes, o que a gente está querendo dizer é: Senhor, eu quero ser usado da maneira que me agrada. Não é? Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Aí Deus fala para você: olha só, vai agora, lá na cantareira, você vai subir num banco e vai começar a pregar a palavra. Ah, não, eu tô com dor de garganta. Tenho que chegar cedo em casa. Eu tenho que dormir porque amanhã tem escola bíblica. Me entenda bem, entenda bem o que eu vou falar, não deturpe. O que Deus quer fazer com você não é apenas te usar, apenas te usar. Deus quer que você seja aprovado por Ele. Repita isso para o seu vizinho aí. Deus quer que você seja aprovado. Porque não adianta de nada. Não adianta nada. Eu escrevi um nada aqui com letra maiúscula. Não adianta nada você ser usado por Deus, mas não ser aprovado por Ele. Na palavra, onde é que diz isso? Na Bíblia. Quando Jesus diz que muitos chegarão lá e falarão: Pai, olha, mas eu expulsei demônio. Lá no APT estava cheio, eu trabalhava lá na igreja, eu pregava, eu fazia, eu acontecia. E o que Jesus vai falar para eles? Olha, eu não conheço vocês, porque o cara não foi aprovado. Você quer mais um exemplo de alguém que foi usado, mas não foi aprovado? A gente fala muito mal de Saul. Você conhece a história de Saul? Saul é o sparring da Bíblia, né? Todo mundo bate em Saul e Sansão. Sansão, coitado. Mas Sansão é forte pra caramba, vai mexer com Sansão. Todo mundo fala mal dele, Sansão, não sei o que. Mas Saul, lá em 2 Samuel, em 1 Samuel, capítulo 10, sabe o que aconteceu com Saul? Ele fez algo que nenhum outro rei de Israel fez. Ele estava profetizando junto dos profetas. O cara foi usado por Deus. Outra coisa que Saul fez. Saul não foi só aquela batalha que a gente falou lá no retiro, que Deus falou para ele matar todo mundo e ele não matou contra os amalequitas. Não foi só aquilo na história de Saul, não. Saul venceu os filisteus. Saul libertou um povoado lá, que eu esqueci o nome. Saul foi usado. Mas foi aprovado por Deus? Não foi. Saul venceu guerras, mas não foi aprovado porque desobedeceu. Você quer mais um exemplo? As pessoas gostam de falar muito desse exemplo, e hoje eu tive uma experiência sinistra, cara, com esse exemplo. A gente fala da jumentinha de Balaão. Quem já ouviu essa história? E eu estava sentado lá na sala, lá em casa, escrevendo a mensagem, e eu lembrei desse exemplo, eu anotei, e eu fiquei pensando assim, cruzei meus braços e fiquei pensando assim: cara, imagina só, que sinistro. Você está andando com a sua jumentinha, você está andando com a sua jumentinha, e a sua jumentinha para, você sai da jumenta, e a jumenta começa a falar contigo. E quando eu olhei para o lado, estava meu gato me olhando assim. Eu falei: sai, vamos ser eu. Aí eu fui embora, levantei. Eu fiquei imaginando o Oliver: qual é, cara, beleza? Vai para a igreja hoje, hein? Mas eu já ouvi muita gente falar assim: olha, Deus usou a mula de Balaão para falar. Deus usou a mula de Balaão para falar, então ouça o que eu te digo. Dá vontade de levantar para o cara: tu é uma mula, cara.
Veja que está do seu lado é uma mula. Não é. É uma pessoa. Tem olhinhos, bocas, nariz bonitinhos. Não tem aquela orelhinha, não faz mé. Viajei. Lá em número 22. Mas o bom é que vocês estão prestando atenção. Lá em número 22 tem essa história. Balaão e a sua jumentinha. A jumentinha de Balaão que falou com ele. Imagina só que louco. Balaão estava viajando para uma cidade. Ele estava indo desobedecer a Deus. E por isso a jumentinha apareceu. Eu fico imaginando, se fosse eu no lugar de Balaão, eu acho que eu ia chegar em tempo recorde na cidade. Na hora que a jumentinha começasse a falar, eu ia sair correndo e ia chegar lá rapidinho. Não ia precisar nem da jumenta. Mas como a gente tem que obedecer a Deus, que Deus usa quem Ele quer, cara. Deus usa quem Ele quer. Isso é um mistério de Deus que a gente, com a nossa mente tão pequenininha, nunca vai entender a grandeza da mente de Deus. Por mais que o homem estude teologia, as ciências da divindade, etc., a gente nunca vai conseguir entender a mente de Deus. A Bíblia diz, Paulo fala, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, daquela música que a gente canta. Deus usa quem Ele quer e nós somos muito pequenos para entender. Jesus fala que muitos falarão no nome dEle, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso mostra que muitas pessoas fazem, mas não são aprovadas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, batendo palma, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa, mas não são aprovadas por Deus. Muitas pessoas estão trabalhando na obra, se dedicando, ralando, mas não conhecem a Deus. Por quê? Cara, é muito simples. Você não gasta tempo lendo a Bíblia. Cadê a sua Bíblia aí? Uma coisa que eu vou pedir para vocês, e vocês vão entender muito bem o que eu vou falar. E antes de falar isso com vocês hoje, eu fui trocar uma ideia com o PR. Vamos evitar usar a Bíblia aqui, no celular. Sabe por quê? Vamos ser bem sinceros. Se a gente entrar na hora do culto para ver quem está online, e a última vez que entrou, porque vamos ser, eu não tenho essa disciplina, não sei se você consegue. Se eu for abrir a Bíblia aqui no meu celular, eu vou começar a ver, tem notificação do Instagram, quem foi? WhatsApp, 2 mensagens, Lucas Brossa. Vamos ver aqui. A gente não tem essa disciplina. E a gente perde algo tão bom que é ler a Bíblia, marcar a Bíblia, porque a gente se acomoda com a modernidade, tudo isso. Se você não tem uma Bíblia, quem não tem Bíblia, não tem Bíblia. Quem não tem Bíblia? Ninguém? Todo mundo tem Bíblia? Não tem? Eu vou comprar uma Bíblia para você. Vem sábado, tá bom? Sábado que vem, você vem. Eu vou pedir para entregar. Eu não vou estar aqui sábado, mas eu peço para entregar. Vem sábado. Eu vou te entregar, dar uma Bíblia de presente, tá bom? Qual é o seu nome? Tamires, ó, vou até escrever uma dedicatória. Para Tamires. Mas a gente não lê a Bíblia. Eu quero falar para você que a gente não cuida da Bíblia como a gente teria que cuidar. A gente não dá o valor verdadeiro que a Bíblia tem que ter. A gente não ama, não cuida. E a aprovação que Jesus fala, que Paulo fala para Timóteo aí, é obedecer a palavra, é simplesmente isso. Obedecer o que a palavra manda, é você ler a Bíblia disposto a dizer assim, Senhor, olha só, eu estou disposto a eu estar errado e o Senhor está certo. Não importa o que eu for ler aqui. Eu vou ler, Senhor, é para eu ir para aquele lugar? E você abre no livro de Naum. Já aconteceu isso com você? Naum. Entendeu não? Não. Essa piadinha está no Facebook, gente. As pessoas não são aprovadas porque elas não querem ler, não querem viver pela palavra. E a gente tem que aprender a tratar bem a sua Bíblia. Trate bem a sua Bíblia. Poxa, meus papéis estão todos... Deixa eu organizar aqui. Vou jogar isso aqui. Trate bem a sua Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer. Presta atenção, a Bíblia não é um livro qualquer que eu possa jogar assim. A Bíblia está no coração. A Bíblia está aqui. A coração. O importante é você também cuidar bem da sua Bíblia. Tenho certeza que você cuida bem das cartinhas do seu namorado e da sua namorada. Não cuida? Que se você não cuidar, você sofre. Você cuida bem do seu livro, do Harry Potter lá que você comprou. Não cuida, não? Sei lá qual é o livro da moda aí. A gente tem que dar valor à sua Bíblia. Cuidar da sua Bíblia. Pega uma canetinha bonitinha, marca texto e marca lá o que você leu. Anota, dá uma pesquisada, pergunta para os seus professores, pergunta para o seu pastor, crescer na Bíblia, aprender a Bíblia.
Ter o hábito de, antes de dormir, ou de pegar um tempo do seu dia e ler a palavra. Isso é muito repetitivo, parece que a gente está dando aula para criancinha, que a gente fica... Mas é básico isso, porque tem muito cristão que tem 60 anos de igreja e não lê a Bíblia. Não dá valor à Bíblia, o valor que tem que ter. Cara, isso aqui é a palavra de Deus, cara. Jesus estava aqui na terra, Deus enviou o seu Filho. É muito interessante quando você lê a Bíblia, pega uma coisa e faz isso em casa. Lê, o que está escrito em João 3,16? E o que está escrito em 1 João 3,16? Nisto sabemos que Ele amou o mundo, Deus enviou o seu Filho unigênito. Cara, a Bíblia é linda demais. A gente tem que ler a Bíblia com paixão, é a palavra de Deus para mim. Quando eu leio a cartinha que a Tainá manda para mim, eu fico... E a gente lê a Bíblia pensando no jogo. E o Botafogo, hein? Tá bom pra caramba. Fulano hoje na igreja. Pecador. Isso aqui é para fulano. Pecador. Vai pro inferno. A gente lê a Bíblia assim. A gente não cuida da Bíblia, a gente não dá o valor. A gente estava ouvindo essa semana de um cara que chegou na igreja e falou assim, o pastor faltou, eu vou ler uma besteirinha aqui da Bíblia. Tem que pegar aquela Bíblia do irmão Reginaldo. Parece que a Bíblia tem 10 idiomas, capa dura. E tem que dar na cara de um indivíduo desse que fala que a Bíblia é uma besteirinha. Pegar a Bíblia, joga a Bíblia aqui. Não cuida e não dá valor à Bíblia. Cara, isso aqui é a palavra de Deus, cara. Você está disposto a morrer por isso aqui? Está disposto? Está disposto a pegar a sua vida toda, entregar e confiar nessa palavra aqui? A pegar esse livro e não falar, é um livro de romance, um livro de história, um livro disso, daquilo, do outro. Não, pegar esse livro e basear a sua vida aqui, mergulhar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, dizer assim, olha, eu estou disposto a eu estar errado e o Senhor está certo, e vamos ver aqui o que o Senhor tem para me falar. Você está disposto a morrer por isso aqui, cara? Você cuida da palavra de Deus? Você zela pela palavra de Deus? Você ama ler a palavra de Deus, ou você nem sabe onde é que está a sua Bíblia, nem sabe o que está escrito isso, você vai pagar um mico, igual de um cantor gospel que falou essa semana, aquela vez que Paulo falou, eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. É que ele não lê a Bíblia, se ele lesse a Bíblia, ele saberia que foi Davi que falou isso. Porque as pessoas não leem a Bíblia. A gente faz isso não só com a Bíblia, mas com as experiências. As pessoas não têm mais experiências com Deus. Elas se baseiam na experiência de Deus das outras pessoas. Isso é religioso, é a religião. Pega uma experiência que a Joana teve com Deus e nós vamos fazer o Ministério Joana Angélica. Ministério Angelical. E a experiência que a Joana teve com Deus, Joana diz, olha, só tem experiência com Deus quem faz isso. Eu li uma frase muito interessante essa semana sobre Davi. Davi, se fosse um cara religioso, ele não montaria um exército. Davi pegaria um monte de garoto e ensinaria a mexer com a funda para matar os gigantes. Davi sabia que aquela experiência com Deus era dele. Eu tenho as minhas experiências com Deus. Você tem as suas experiências com Deus. Claro, tudo dentro da palavra. Mas eu não posso pegar uma experiência, você não pode pegar a sua experiência e dizer que é isso. A palavra diz, olha, vocês têm que buscar a Deus, vocês vão buscar e vão conhecer, vocês vão buscar e vão encontrar, mas a gente não lê. Aquela vez que Eliseu subiu lá no Monte Carmelo, não, Elias, cara. Aquela vez lá que Davi, o peixe, né? Davi lá na Babilônia foi comido pelo peixe, né? O cara não lê a Bíblia, não sabe, que está falando de outra história. A gente tem que aprender a ler a palavra. A gente tem que aprender a buscar a palavra de Deus, buscar o que ela tem para a gente. A palavra de Deus é o cimento de toda boa obra. Não importa a obra que você quer construir na sua vida, não importa aquilo que Deus quer fazer em você, a base, o cimento, sempre vai ser a palavra. Não vai ser outra coisa. Deus nunca vai falar alguma coisa para você que está fora daqui. E você pode ter certeza que as coisas mais lindas que Deus vai te falar estão aqui. Cara, eu estava pensando hoje, estava vindo para cá hoje no ônibus, pensando naquele versículo que Paulo fala, ele é a imagem invisível do Deus visível. Aquela quando Paulo fala que Jesus, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, esvaziou-se a si mesmo e se entregou como homem para morrer na morte
na morte de cruz, como a Bíblia fala, não sei o que estou falando. Jesus foi maldito naquele momento, porque a palavra diz que é maldito o homem que é pendurado no madeiro. Todos os pecados da humanidade sobre Jesus. Os pecados dos seus filhos que vão nascer um dia. Amém. Sobre Jesus. Os meus pecados, os seus pecados, o pecado de todo mundo aqui, nas costas de Jesus. É o que a palavra fala. Cara, a palavra de Deus é muito linda. Poxa, a gente teve uma aula essa semana que eu saí, voltei para casa, eu falei, Deus, obrigado demais por essa aula maravilhosa. Abriu meus olhos para muita coisa. Cara, a Bíblia é maravilhosa, cara. Eu fiquei essa semana, teve um dia que eu li a Bíblia, eu fiquei lendo. Eu falei, cara, não quero dormir não, mas amanhã eu tenho que acordar cedo para a aula. Deus. Mas eu fui lendo. Como a Bíblia é maravilhosa e a gente não está descobrindo isso. Quando foi a última vez que você parou para ler a Bíblia mesmo? Não precisa responder, não. Quando foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? E uma coisa que eu cobro muito de mim, não ler a Bíblia porque eu tenho que pregar. E uma coisa que eu estou fazendo é, eu tenho que ler o Novo Testamento por causa do negócio lá. Não, eu quero ler o Velho Testamento também, porque eu não só estou lendo por causa da prova lá que vai ter. Não, tem que ler o Velho Testamento. Quantas vezes eu e você podíamos estar lendo a Bíblia, mas está fazendo outra coisa, está brincando lá no Instagram, naquele negócio lá de seguir pessoa, aquilo ali é do capeta, cara. Aquilo ali, você fica ali horas e horas vendo... Não, claro que eu não fico horas e horas, estou falando de um tempo que a gente perde, né? Senão tem gente que vai dizer, pastor... João Marcos falou que fica 3 horas no Instagram. Não. A gente fica lá um tempão vendo as fotos, curtindo. Ei, amiga linda, ih, que legal, não sei o quê. E não lê a Bíblia. A gente só lembra da Bíblia dia de domingo. Muitas das vezes é assim. A Bíblia fica dentro da bolsa. Eu tenho 2 Bíblias iguais, né? Só muda a capa. E eu tenho colocado assim, uma dentro da minha mochila e a outra fica em casa. E eu tenho uma Bíblia velhinha lá, toda arrebentada. Você já deve ter visto aqui pela igreja. Uma Bíblia capa dura, NVI, toda arrebentada. Nossa, parece que aquela Bíblia foi de Paulo. Tão velha que ela está parecendo. E eu boto agora lá no carro. Para quando eu estiver assim, de bobeira, parado em algum lugar, ficar lendo a Bíblia. Não é no trânsito, não. Não faça lendo a Bíblia no trânsito, não. Tá bom, gente? Por favor. Mas a gente tem que ter paixão pela palavra de Deus. Não sei se você já chorou lendo a Bíblia. Eu falei, Deus, eu quero ter experiências assim lendo a palavra. Às vezes a gente fala assim, Deus tem que falar comigo. E a gente fica parado esperando, igual como foi com Zacarias e com Isabel, com Zacariel. Credo. Mas como foi com Zacarias, Isabel e Maria, de estar em casa um dia e aparecer um anjo. Já pensou? Você está em casa, você vai beber água, você acorda de madrugada, beber água, está um anjo lá, João Marcos. Primeira coisa que você vai falar, sangue de Jesus tem poder, de repente, em nome de Jesus. A gente acha que vai falar assim. A gente acha que vai estar no culto. Já vi muito disso. Não sei se você já viu. Ei, você aí. Aí o cara fica, você de camisa preta. Tem ninguém de camisa preta aqui também? Olha, eis que te falo. Quem já viu isso? Alex já viu isso. Já viu muito disso. Deus pode fazer isso, mas tem gente que se baseia nisso. Tem gente que baseia a sua fé nisso. Vou ver o que Deus tem para mim. E aí, profeta? Cadê o profeta? Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, cara, você lê a Bíblia. E você vê. Aqui, ó, eu abri a Bíblia. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. Caramba, que maneiro. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com os quais vocês foram selados nos dias da redenção. Coisas maravilhosas que a Bíblia tem para falar para a gente. Chega hoje em casa, pega aquelas cartas de Paulo, pequena, ou as cartas pastorais, dá uma lida. Tenta ler, fala assim, não, vou dormir mais tarde hoje. Amanhã vai falar sobre o que na escola bíblica? Deu branco. Pega então essa página em branco da Bíblia que tem aqui. É o assunto amanhã, a página em branco da Bíblia. Cadê? Sei lá, o livro de Êxodo. Tem uma página em branco aqui, aqui, ó, essa página em branco aqui, que a Rebeca vai falar amanhã. Deu branco na Bíblia dela. Mas a gente não lê a Bíblia. Olha o que Paulo fala. Cadê aquilo que Paulo fala? Cadê o que Paulo fala para Timóteo? Que maneja bem a palavra da verdade. A gente está dentro da igreja, cara.
A gente trabalha na igreja, a gente canta na igreja, a gente filma na igreja, a gente fica no computador, no som, sentado na igreja, a gente faz um monte de coisa na igreja, mas não sabe manejar bem a palavra da verdade. Se você não é novo convertido, releva o que eu vou falar. Mas tem gente que está 30 anos na igreja. Se a gente fala assim, vamos abrir em 2 Timóteo, vai lá procurar no índice. É que a coisa está feia, meu amigo. Esse é sinal que a coisa está feia. A gente fala assim, vamos procurar em 2 Timóteo, abre aí, você está lá procurando no Velho Testamento. O rapazinho lá estava fazendo isso agora, lá no computador lá. Tô brincando. É que a coisa está feia. Tô brincando, é para amaciar depois. Mas a gente tem que meditar na palavra. Como jovens cristãos que querem fazer a diferença, a gente tem que viver pela palavra. Salmo 119, versículo 9, fala uma pergunta que a gente sempre fala aqui. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quem quer ser puro? Levanta a mãozinha, assim. Mas quem quer ser puro? Mas quem quer ser puro mesmo? Tipo assim, não vou fazer essa pergunta para ficar bem com o João, não. Vou responder assim, não. Eu quero ser puro. Quem quer ser puro mesmo? Puro. Santo. Quer? Viva de acordo com a palavra de Deus. É muito simples, cara. Acho que nem precisava ficar tanto tempo pregando para falar disso. É muito simples. Viva de acordo com a palavra. É difícil? É doloroso negar a carne? É. Mas obedecer. Guarde essa frase. Que eu falei assim, eu fiquei falando para Deus. Deus, é isso mesmo? Obedecer é muito simples. Desobedecer que é complicado. Já desobedeceu? Não foi complicado? Obedecer é simples, cara. Você obedece e fica tudo sussa. Fica tudo azul. Tudo 100%. Nunca ouviu sussa, gente? Que isso? Tudo sussa, né? Já falou com Abner. Abner falou assim, não sei o que é fiel. Toma a carteira aqui. Mas, cara, obedecer é simples. Desobedecer que é complicado. Lembra de Davi, quando Davi desobedeceu a Deus? Aí que as coisas ficaram complicadas. Quando Sansão desobedeceu, quando Saul desobedeceu, aí que as coisas ficaram complicadas. Mas aqueles caras que foram obedientes, vê como foi simples. Nenhum deles teve que perder filho, chorar, se quebrantar todo, se enterrar todo, porque eles foram obedientes. Simples. Simples. Obedecer é simples. Mas quando a gente desobedece, que é complicado. Por isso eu e você temos que amar a palavra. Por isso que eu e você temos que cuidar da palavra. Lá o Salmo 119, eu não vou lembrar o versículo, acho que é o versículo 105. Não é 105 não. Mas, eu sou horrível com matemática, de lembrar o versículo assim. Mas, lá no Salmo 119, tem um versículo, faz o seguinte, chega em casa e lê o Salmo 119 todo. Aí você me fala, é esse versículo, João. Mas fala assim, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra... Não, cantar não. Mas a tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Cara, se um dos salmistas que escreveram lá falou isso, é porque a gente tem que fazer. Pegar a palavra de Deus e guardar dentro do nosso coração. Significa assim, olha, o mundo está dizendo que eu tenho que ser vida louca, selvagem e tal. Mas a palavra de Deus que está guardada no meu coração diz para eu ser santo. O mundo diz para eu ser doidão. Mas a palavra de Deus que está guardada dentro do meu coração diz que eu tenho que ser santo. Eu não sei o que vai ser do futuro. A Dilma, o Aécio, impeachment, caminhada, passeata. Vamos fazer uma revolução. O que vai ser do amanhã da nossa nação? A palavra de Deus diz que Deus tem planos bons para você. Que Deus tem um futuro de esperança. Um futuro para te dar o fim que você espera. É o que a palavra de Deus diz. Eu não sei como é que vai ser. Eu estava orando. Esses problemas que acontecem na minha juventude. Eu não sei mais o que acontece. A
palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel e irá completá-la no tempo de Cristo Jesus. Estou cheio de pecado. Estou pecando. Estou preso. Você já se viu nessa condição? Estou preso no meu pecado. Eu estou querendo viver para Jesus. Eu estou querendo viver para Deus. Eu estou querendo ter experiências com Deus, mas eu não consigo de jeito nenhum. Eu estou preso. Sabe como você se sente assim? Pô, eu quero levantar minhas mãos para adorar a Deus, mas eu não consigo. Eu quero dar um passo de fé, mas eu não consigo. Eu quero viver minha vida de santidade, mas eu não consigo. Já se sentiu preso? Quem já se sentiu preso assim? A palavra diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Lá no livro de Efésios, Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, não voltem a viver no jugo do pecado e da escravidão que vocês outrora viviam. Tudo isso que está aqui, cara. Eu não sei qual é a sua passagem bíblica favorita. Fala para quem está do seu lado aí, qual é a sua passagem bíblica favorita. Fala aí, cara. Eu não sei, eu sou muito crente, a Bíblia toda, minha Bíblia. Fala, Luandro, qual é a sua passagem bíblica favorita? Te deixaram aí de bobeira. Qual é, Rogerinho? Quê? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra? Quem mais vai falar aí qual é? Quem vai falar qual é? Fala aí, Lucas, qual é? Cristo serás salvo tu e a tua casa. Ótimo. Fala aí, Joana. Fala aí. Você levantou a mão? Você também não tem Bíblia? Então, mais uma Bíblia que eu vou te dar, hein? 2 Bíblias. Semana que vem, te dou a Bíblia, tá? Pega com Abner, eu vou deixar com ele. Eu não vou estar aqui, não. Quem mais vai falar um versículo aí? Alex, fala aí, você que é crente. Bora. Rebeca. A gente tá aqui pra... Pô, Salmo 19 todo. Fala aí pelo menos o comecinho, pra gente ficar assim... Mas o começo, ele tem um começo, não tem, Rebeca? Qual é o começo? Ela vai botar no Facebook para todo mundo ver, então. Bota de novo pra gente ver, Rebeca. Quem mais vai falar? Mas Jesus chorou. Fala aí, Luciano. Profundidade. Cara, tem um monte de passagem que eu fico assim, não, esse é meu preferido, depois esse é meu preferido. Mas eu lembrei de um do meu salmo favorito. Não. Primeiro, tem que ter. Abre sua Bíblia aí em João 1, versículo 6. Quem achou? João 1, 6. João 1,6 surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Mas olha só, o Salmo 73, versículo 25. Eu gosto muito desse salmo. Vamos acabar aqui. Cadê o tecladista? Porque a gente é jovem. Nós passamos por situações conflitantes. Eu estava falando semana passada, né? Todos nós já vivemos um período de crise na nossa vida espiritual, que a gente desacredita de tudo, desacredita das coisas, a gente não sabe mais naquilo que crê, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente espera de Deus. Todas essas coisas aparecem na nossa frente, a gente fica assim, caramba, o que eu vou fazer? A gente, às vezes, duvida até da existência de Deus. Eu já duvidei da existência de Deus, não sei se você já duvidou. A gente fala, Deus, manda um fogo aí do céu para ver o sinal da sua existência, né? E minha passagem bíblica favorita é escrito assim no Salmo 73, versículo 25, assim: a quem tenho eu nos céus além de ti?
e nesta terra nada mais eu desejo além de estar junto a ti. Queria encerrar com esse versículo porque para você pensar assim, se você tem isso como prioridade na sua vida, a palavra de Deus, seu primeiro lugar, o seu foco, o seu alvo, se você coloca a palavra, você vê que nada mais importa a não ser a palavra. Ah, João, eu vou ficar em casa trancando, lendo a Bíblia o dia todo. Não, porque nem é isso que Deus quer que você faça. Tanto que Deus falou e deu uma grande ordem, a grande comissão. Qual era? Mateus, versículo 28, diz o quê? Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura, façam discípulos. Tanto que Deus, nem Jesus quer que você fique lendo a Bíblia o dia inteiro. Mas que você tem que separar um tempo maior para você ler e viver por esse livro. Você tem. Cara, você já parou para pensar, tem gente que morre por isso. Tem cristãos que estão lá na África, morrendo. Maurício trouxe o jornal, Maurício? Cadê? Aqui, ó. Maurício me falou isso aqui essa semana. Olha só, você está conseguindo ler o que está aqui? Mate um judeu ou cristão e ganhe uma recompensa. Tem gente que está disposto a morrer por isso aqui. Isso aqui não é besteirinha, não é historinha para você dormir, não. Não é sonífero para você ler antes de dormir e te dar sono. Tem gente que morre por isso aqui. Tem gente que bota uma arma na cabeça dele e fala, olha só, você vai negar Jesus? E o cara fala não. E não aparece um anjo que vai fazer com que a arma não funcione, não. O cara morre mesmo. Por causa disso. Jovens, ao longo da história, homens, mulheres que viveram pela palavra de Deus, abriram mão de muitas coisas, mas no fim da vida tiveram o seu nome honrado por Deus. Paulo diz, eu combati o bom combate, encerrei a carreira aí, completei a carreira aí, guardei a fé. Guardou a fé. Qual o valor que você dá para a palavra de Deus? Qual o valor que você dá? A gente pode cuidar melhor da Bíblia. Não só apenas como um livro, mas como a palavra de Deus. Porque tem gente que acha que só porque a palavra de Deus tem que estar guardada no coração, que você não tem que cuidar do livro. Não é nada disso. Davi fala mesmo que o zelo pela sua casa me consumirá. A gente tem que ter zelo por isso. Zelo pela palavra. Zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino. Viver por essa palavra. Muita gente está morrendo por ela. Sim. Temos o desafio de viver por ela. De viver pela palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, nudez, perigo ou espada? Estou certo de uma coisa, isso que Paulo fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, a Bíblia é maravilhosa. Vamos aprender a viver a palavra. Amanhã no culto, traz sua Bíblia, na escola bíblica, traz sua Bíblia, compra uma canetinha colorida, sei lá, e marca as coisas que chamam a atenção, usa uma caneta, anota, pergunta, comece a conversar sobre a Bíblia. Não precisa ser aquele cara chato que só fala de Bíblia, também ninguém quer isso, ninguém vai querer comer pizza com você assim. Mas converse sobre a Bíblia, fale sobre a Bíblia, você tem que ter a liberdade de chegar para alguém e falar, cara, eu estava lendo essa semana isso aqui, cara, como é que Deus falou no meu coração. Eu gosto muito de conversar sobre a Bíblia. Sempre quando eu falo isso e vem conversar comigo é a Júlia sempre vem falar comigo dessas coisas da Bíblia. A gente tem que aprender. Você viu o que Paulo fala? Falando entre vocês com salmos, cânticos espirituais, assim vocês vão ser cheios do Espírito. A gente não é só cheio do Espírito Santo, aleluia! Não, quando a gente começa a falar sobre as coisas de Deus, vamos encher, senão eu vou ficar falando aqui da Bíblia, eu vou ficar falando mó tempão, mas vamos encher o nosso mundo das coisas de Deus, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se tem uma coisa que eu gosto, já é pregar, e falar ainda mais sobre a Bíblia, vou ficar aqui mó tempão, vocês vão ficar com fome me olhando de cara feia.
Mas antes da gente ir embora, queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, que você tivesse um tempo seu com Deus. A gente não está aqui, eu não estou aqui, o Abner não está aqui, Alex, Davi, qualquer outra pessoa que esteja dirigindo o louvor. A gente não fica aqui para ficar empurrando você para a presença de Deus. A gente não fica aqui para isso. Porque no dia que Jesus morreu na cruz, foi para que eu e você pudéssemos ter esse livre acesso. Faça você essa oração. Se você desejar ficar de joelhos, você pode ficar. Se você quiser ficar sentado, você pode ficar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar. Mas faça você, nesse momento, a sua oração, antes de nós orarmos. E peça ao Senhor, Senhor, eu não estou aqui hoje para orar pedindo um carro, uma resposta, qualquer outra coisa. A única coisa que eu peço para Ti hoje é que eu tenha paixão pela Tua palavra, que eu leia a Tua palavra, que eu medite na Tua palavra, que eu busque aprender a Tua palavra, que eu tenha desejo de aprender, de passar tempo, investir tempo da minha vida lendo. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença hoje, Senhor, reconhecendo que não somos nada sem Ti, reconhecendo que precisamos de Ti, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, que nós não somos nada, Deus, nada. O que nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, quando a gente prega aqui, quando a gente toca, quando a gente faz qualquer coisa aqui, seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, perdoe nossos pecados, que a gente possa aprender a amar o nosso próximo, porque a Tua palavra diz que os Seus filhos amam uns aos outros. Senhor Deus, que Teu Espírito esteja tratando em nós tudo aquilo que tem que ser tratado. Deus, que Teu Espírito Santo fale as nossas vidas, fale aos nossos